Olá, meu amigo e minha amiga, bem-vindo, seja bem-vinda à nossa primeira aula online, tá? Em que nós concluiremos o curso, tá, de vocês para as áreas fiscais, tá? O curso de Direito Constitucional. Presta atenção, na nona aula, tá? Na oitava aula ao vivo, aquela que nós temos a possibilidade do encontro telepresencial, nós falamos, né, para você que já assistiu a aula, ou para você que ainda vai assistir, nós terminamos no artigo 5º, falando dos direitos e garantias individuais e coletivos do artigo 5º da Constituição. Na primeira aula online de hoje, nós concluiremos um assunto que você tem plenas condições de ouvir, sem ter visto a parte de teoria geral, a parte do artigo 5º propriamente, pois nós vamos falar de coisas muito específicas, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos, tá? Que é o tema da nossa aula de hoje, para concluir direitos fundamentais. E a partir da segunda aula online, nós veremos então os três poderes, legislativo, executivo, judiciário, tá certo? Continuaremos com esses conhecimentos que estão inseridos nesses editais desses concursos da área fiscal. Então, sem mais delongas, vamos logo para o estudo desse primeiro assunto da aula de hoje, que vem a ser os direitos sociais. Os direitos sociais, então, estão dentro do assunto direitos e garantias fundamentais e nós temos, então, os direitos sociais no slide, tá? Que vocês têm acesso na área do aluno, por favor, tá? Acompanhe a aula com o nosso slide, tá bom? E vamos já pode colocar ele na tela, direitos sociais. E pode já partir para o primeiro slide, em que eu faço algumas considerações iniciais, gente. Vamos lá. Os direitos sociais são chamados de direitos de segunda geração ou segunda dimensão, diferente daqueles direitos de primeira geração, que são aqueles oriundos da própria Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, que são principalmente o direito de liberdade. Aqui agora, gente, nesses direitos sociais, e eu tenho o momento histórico dele, na primeira metade do século passado, tá? No início do século XX, é que nós temos então aquela superação, ou pelo menos um acréscimo daqueles direitos de primeira geração, considerados agora esses direitos de segunda geração ou dimensão, associados ao welfare state, ao Estado Social de Direito, Estado-Providência, que exige que o Estado intervenha na sociedade, não mais aquele Estado abstencionista, Estado liberal de direito, mas um Estado social de direito, que exige os chamados direitos prestacionais. Agora, gente, para o Estado respeitar a dignidade humana, não basta ele não prender, ele respeitar alguns direitos civis e políticos, ele respeitar a liberdade de manifestação do pensamento, por exemplo, não. Agora o Estado tem que prestar determinados direitos, como saúde, educação, saneamento básico, moradia, em que há necessidade de o Estado construir escolas, construir hospitais, moradias populares. E esses direitos de segunda geração são os direitos sociais que nós vamos estudar no começo da aula de hoje. Lembrando que, inclusive, foi o assunto, gente, da última prova do Ministério Público da União, essa de 2010, né, que causou uma grande celeuma, aí, pelo menos no mundo dos concursos, em que se perguntava em um dos cargos, o de analista processual do MPU, se o Poder Judiciário ele pode exigir os direitos sociais, pode exigir que o Poder Executivo pague um tratamento de saúde, forneça medicamentos que não estejam nas farmácias populares ou na rede do SUS, ou que uma criança que não tenha a creche
paga pelo Estado, já que toda criança de 0 a 5 anos tem o direito ao ensino infantil, se o Poder Judiciário pode exigir que o Executivo pague uma creche, se for o caso, tá, particular, ou que construa uma creche, no caso de os direitos sociais não terem sido, tá, fornecidos pelo Estado. E nessa teoria da reserva do financeiramente possível, tá, entende-se que os direitos sociais, para que eles sejam exigidos na justiça, para que eles sejam implementados pelo Executivo, pelo Poder Legislativo por meio de leis, é indispensável, gente, que seja ponderado o princípio da reserva do financeiramente possível. Tá? Fecha aí um instantinho para a gente conversar com o pessoal. Depois a gente vai falar da proibição do retrocesso social. Ora, gente, essa exigência do financeiramente possível resulta de direitos sociais que precisam de dinheiro. Quando o Estado garante a manifestação do pensamento, quando o Estado garante aqueles direitos de primeira geração, é só o Estado não fazer nada. O Estado não pode prender de maneira ilegal, o Estado não pode censurar, o Estado não pode privar a liberdade de manifestação artística, cultural, enquanto que nos direitos de segunda geração são direitos prestacionais. O Estado tem que construir escola, construir hospital, construir moradia, e isso custa dinheiro. Então, entende-se que os direitos culturais, os direitos econômicos, os direitos sociais, que são os direitos de segunda geração, eles dependem, gente, de uma ponderação, a sua eficácia, realmente com esse princípio da reserva do financeiramente possível. Se tem dinheiro, ótimo. Se não tem, não tem como inventar ou exigir que o poder público fabrique dinheiro, gente. Tá? Emita mais moeda, não é assim. Então, na eficácia dos direitos sociais, nós teremos que entender que os direitos sociais serão exercidos pelo Estado na medida do financeiramente do que tiver orçamento disponível. Agora, existe um direito que é chamado direito ao mínimo existencial. Está colocado aí nesse slide. Em que o direito ao mínimo existencial, ele se contrapõe a esse direito, a essa reserva do financeiramente possível. Se eu estou falando de um tratamento médico que o SUS não oferece, mas sem esse tratamento o indivíduo vai morrer, o Estado não tem como alegar, gente, financeiramente, a reserva do financeiramente possível. O Poder Judiciário vai poder exigir que o Estado, o Poder Executivo, forneça esse tratamento, forneça o medicamento, e aí o Estado vai ter que se virar de qual orçamento ele vai tirar. Ou de sobras, ou de alguma dotação orçamentária, mas o Poder Judiciário tem a prerrogativa, gente, de exigir essas políticas públicas previstas na Constituição, quando o direito ao mínimo existencial se fizer presente. Uma criança que precisa de uma prótese para poder respirar, ou para poder ter uma perna, ter um braço, ou uma prótese, ou um aparelho de surdez, tá? Para fazer com que ela ouça melhor. Tudo isso são diversos os precedentes que permitem, tá, o judiciário exigir isso. Por quê? Quando se está diante do direito ao mínimo existencial, ao mínimo para que o indivíduo tenha uma vida digna, principalmente saúde e educação, gente, entende-se que o judiciário pode exigir, tá certo, os direitos sociais, ainda que a lei não tenha sido feita, ainda que o orçamento seja deficitário. Tá? Na prática, isso dá margem a muita discussão. Eu peço que vocês leiam, tá, a DPF número 45 no site do Supremo. Vocês jogam lá no informativo número 345 do Supremo, gente. Tá? Informativo número 345 do STF. É um informativo de jurisprudência que vocês encontram no site do STF e que a DPF número 45 é muito interessante, porque ela dá a noção exata do que vocês precisam entender. Os informativos 379 e 381 também são muito interessantes
porque, os informativos 479 e 481 são muito interessantes porque eles também trazem a questão do fornecimento de remédios, que todas as entidades federativas podem ser acionadas na justiça, solidariamente, qualquer uma delas, para poder fornecer um medicamento indispensável para a vida, para a saúde de um cidadão brasileiro. Tá certo? Então, ficam essas referências jurisprudenciais e eu peço, então, que vocês saibam que a eficácia dos direitos sociais submete-se à reserva do financeiramente possível, mas, quando se está diante do direito ao mínimo existencial, é possível que o judiciário exija o direito social, ainda que não tenha orçamento. Na prática dá muita confusão, gente. Mas para o concurso, vocês precisam saber apenas a ideia em abstrato. Tá certo? E vamos agora voltar ao slide, em que nós temos aí o próximo princípio da proibição do retrocesso social. Eu estou trazendo princípios que não são princípios expressos da Constituição de 88, tá? São princípios implícitos que a doutrina deduz para afirmar qual é a extensão da eficácia dos direitos sociais e que tem sido muito discutido hoje em dia, gente. E eu preciso que você leve isso para a prova. Princípio da proibição do retrocesso social é aquele que impede que, por exemplo, um direito que dependa de uma lei. Vem o Congresso Nacional e produz a lei para regulamentar aquele direito social que exigia uma regulamentação. O princípio da proibição do retrocesso social impede que a lei seja revogada. Que volte-se ao status quo anterior de um não oferecimento desse direito social, porque não existia lei. Então, gente, na doutrina é mais ou menos pacífico a existência desse princípio, tá, que é previsto, pelo menos reconhecido pela doutrina, e que na jurisprudência do Supremo, na verdade, o Supremo já analisou esse princípio, reconheceu a existência dele, mas falou expressamente que ele não impede pequenos retrocessos. Como assim? Nós tivemos a reforma previdenciária, parte 1, parte 2, e teremos a parte 3, 4, 5, até resolvermos o grande problema do déficit previdenciário. E aí o que é que acontece, gente? É possível que uma emenda constitucional aumente um pouco o requisito de aposentadoria? Claro que é, gente. Já aconteceu uma vez e vai acontecer em breve. Dilma Rousseff já deu a entender isso. Que vamos ter em breve uma emenda constitucional para aumentar a idade, o período de contribuição, porque não dá mais para você ter aposentado com 54, 55 anos de idade. Isso no Brasil, gente, um Brasil em que se vive cada vez mais, um mundo em que se vive cada vez mais, é possível pequenos retrocessos, como, por exemplo, uma idade maior, requisitos maiores para adquirir a previdência social, o benefício da aposentadoria, que é um dos direitos sociais. Então, o princípio da proibição do retrocesso não é que impeça qualquer diminuição do direito social, gente. Tá? Não é isso. Mas que o princípio é reconhecido na doutrina, pelo menos para impedir que haja a total revogação da lei. De uma lei regulamentadora, por exemplo, do direito social, a fim de impedir o retrocesso social. Tá certo? Vamos continuar nessa parte introdutória, tá, de direitos sociais. Vamos continuar. Para o próximo slide, esse aí. Eu tenho na Constituição de 88, gente, principalmente do artigo 6º ao artigo 11. E o artigo 6º traz os chamados direitos sociais gerais. E do artigo 7º ao artigo 11, eu tenho os chamados direitos sociais trabalhistas. Tá? E nós estudaremos logo no próximo item aí do slide, já o artigo 7º. Mas eu já quero adiantar que lá no artigo, por exemplo, 205, 206, que trata de educação, eu tenho direitos sociais, gente. A educação é um direito social que está lá no 206.
Ora, Léo, lá no título 8 da Constituição, ordem social, está cheio de direitos sociais. Mas, pelo menos expressamente, no título 2 da Constituição, dos direitos fundamentais, e na parte dos direitos sociais, eu estou do artigo 6º ao artigo 11. E olha a fórmula mnemônica que eu vou trazer para você gravar o artigo 6º. É besta, mas comigo adiantou. Tá certo? Segue lá, mora ali. Propretra edu afis. Olha, gente, isso aqui é uma maluquice, mas isso serve para você gravar quais são os direitos sociais do artigo 6º. A ideia é dizer assim, segue lá, eu moro ali. A propretra, ou a propriedade, né, é do fafi, ou do afis, sei lá. Só que caiu na última prova de 2009 de auditor da Receita Federal. O lazer é um direito social. Foi uma das alternativas da questão de direitos fundamentais. Então, esta minha fórmula mnemônica te faria acertar essa questão. O lazer é um direito social. Verdade. Era um dos itens lá da prova de auditor da Receita. Então, isso aqui não é besta não, gente. Para concurso, é o que importa. Tá? Segurança, lazer, moradia, alimentação. É só ler o artigo 6º, gente. Alimentação, proteção da gestante, da infância e da juventude, previdência social, trabalho, educação e assistência social. Pronto. Trouxe aí todos os direitos, tá, sociais do artigo 6º. Tá? Os direitos em geral do artigo 6º. Tá? Que costumam cair em prova e você vai ter que saber quais são. Tá certo? Então, tá aí os direitos sociais do artigo 6º. Segue lá, mora ali. Propretra edu facis. Ou edu afis, né? Que besteira, né? Ah, faltou um. Tá vendo aí que besteira? Volta aqui. Olha que maluquice. Eu sabia que era do faci, que não era do afis, pô. Aí, porque faltou a saúde. Tá certo? Edu facis. Tá certo? Saúde e assistência social. Tá certo? Assistência aos desamparados, está lá. Assistência é a ideia de assistência social, mas é assistência aos desamparados. Tá certo? Então, tá aí o artigo 6º. É do facis. Tá certo? Meu amigo, vale tudo para você passar no concurso, meu irmão. Estou preocupado em mostrar conhecimento aqui não, gente. Estou preocupado em fazer com que você passe no concurso. Tá certo? E se é isso que é necessário, é isso que você vai ter. Então, os direitos sociais do artigo 7º ao artigo 11 são os direitos trabalhistas, que também são considerados direitos de segunda geração, direitos sociais, tá? Voltados para esse momento histórico, gente, do começo do século XX, em que os movimentos operários e os movimentos sindicalistas começam a exigir direitos do Estado, tá? Que protejam a determinados setores desfavorecidos da sociedade, tá? Como os trabalhadores, como as pessoas em situação de carência, na velhice, na enfermidade. Então, você tem esses direitos sociais do artigo 6º e os do artigo 7º em seguinte são os direitos trabalhistas, como eu estou falando. O artigo 7º traz um rol exemplificativo, tá certo? Que tem direitos dos trabalhadores rurais e urbanos. Só que os trabalhadores rurais e urbanos têm os mesmos direitos constitucionais, gente. A Constituição dá os mesmos direitos constitucionais para trabalhador urbano e trabalhador rural. Na legislação trabalhista, ocorre uma pequena diferença. Por exemplo, adicional noturno. A hora noturna do trabalhador urbano é contada de maneira diferente da hora noturna do trabalhador e em horários diferentes do trabalhador rural. Mas na Constituição, ambos têm direitos a adicional noturno. Então veja que constitucionalmente os trabalhadores urbanos e rurais têm os mesmos direitos. E o artigo 7º traz apenas um rol exemplificativo. A lei
trabalhista pode trazer outros direitos, tá, dos trabalhadores, gente. Tá certo? Vamos para o próximo slide. Eu quero que você saiba que no parágrafo único do artigo 7º, a Constituição confere alguns direitos sociais, direitos trabalhistas do artigo 7º, aos trabalhadores domésticos. Os trabalhadores domésticos não têm todos os direitos que um trabalhador urbano ou rural tem. O trabalhador doméstico, gente, só tem esses direitos aí que estão previstos no parágrafo único. Para a prova de direito constitucional, é só isso aí. Eu trouxe aí quais são eles, todos abreviados, mas dá para entender. Trabalhador doméstico tem direito a salário mínimo, a irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva, é o que está no inciso 6, tá certo? Ou seja, você contrata com um trabalhador doméstico R$ 750 por mês, não pode abaixar esse salário, tá certo? É o que você vai ter que pagar, a não ser, tá certo, que esse trabalhador doméstico saia desse emprego e vá para outro. Aí ele pode receber menos. Mas, no mesmo contrato de trabalho, tem direito à irredutibilidade salarial, 10º salário, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, é o que diz a Constituição. Então, tem direito a um dia da semana de repouso, tá certo? Tem direito a férias, tem direito a licença gestante e licença paternidade, tem direito a aviso prévio. Para demitir um empregado doméstico, tem que dar o aviso prévio de 30 dias antes, aposentadoria e direito à previdência social, a todos os benefícios da previdência que o empregado doméstico tiver direito. Estão esses direitos previstos no artigo 7º, parágrafo único. Tá certo? Se você contar aí, são 10 direitos. Você vai ter que memorizar, gente. Agora, saiba que a lei trabalhista conferiu ao trabalhador doméstico mais 2 direitos de maneira facultativa. O FGTS e o seguro-desemprego. Mas o patrão não é obrigado a pagar. É uma faculdade, mas isso não vai cair na prova de direito constitucional, gente. Se cai na prova de direito constitucional, que é um direito constitucional do empregado doméstico, o FGTS, está errado. Porque a lei trabalhista colocou como uma faculdade e a lei trabalhista, não a Constituição. Constitucionalmente, são apenas esses direitos do trabalhador doméstico. Não tem chance, numa prova de direito constitucional, de cair lei trabalhista, gente. Tá certo? Preste atenção e a gente vai para o próximo slide. Servidor público. O servidor público também tem alguns direitos trabalhistas do artigo 7º. E é o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição, que diz quais são os direitos do servidor público efetivo. Quais são eles? Salário mínimo, salário nunca inferior ao mínimo a quem receber salário variável. Isso é muito difícil acontecer no serviço público, receber salário variável, mas nunca inferior ao mínimo. 13º salário, o servidor público tem. Adicional noturno, salário família, jornada de 8 horas diárias e 44 semanais. Léo, mas a Lei 8.112 diz que servidor público federal trabalha no máximo 40 horas semanais. Mas se a 8.112 for alterada para exigir que servidor público trabalhe 4 horas no sábado, servidor público vai ter que trabalhar 4 horas no sábado. Porque constitucionalmente a jornada máxima é de 8 horas diárias e 44 semanais. Para a letra da Constituição é isso, gente. E se o servidor trabalhar mais do que isso, ganha hora extra. Tá certo? Tem direito também a repouso semanal remunerado, tem direito a hora extra, hora extraordinária. Servidor público tem direito a férias, tem direito a licença gestante e paternidade. E aí vem alguns direitos que a Constituição quis colocar. O mercado de trabalho da mulher protegido nos termos da lei e direito também a normas de saúde, higiene e segurança e o direito a uma não discriminação por sexo, idade, cor. Eu estou trazendo aqui, gente, um resumo a partir do que está no artigo 7, no artigo 39, parágrafo 3º. Leia todos os incisos
do artigo 7º, que esse dispositivo do 39, parágrafo 3º, concede e estende ao servidor público efetivo. Ô, Léo, mas servidor público efetivo também não tem direito à previdência social? Tem. Na verdade, o 39, parágrafo 3º, não foi exaustivo. Mas eu quero que, pelo menos, esses direitos aí, você saiba que o servidor público tem. E eu quero que você saiba também o que servidor público não tem. Servidor público efetivo tem direito a FGTS, gente? Não. Servidor público efetivo tem estabilidade. Exatamente porque ele tem estabilidade é que ele não tem o FGTS, que é a compensação que o trabalhador da iniciativa privada tem ao ser demitido sem justa causa. A cada ano de trabalho, 8% por mês, gente, vezes 12, dá 96%. A cada ano de trabalho, o empregado da iniciativa privada está recebendo um salário a mais de poupança. Se ele for demitido sem justa causa, ele tem FGTS. Servidor público efetivo não tem isso. Não tem seguro-desemprego. Em caso de desemprego involuntário, o que está lá no inciso 2 do artigo 7º, não tem, gente. Servidor público efetivo não é mandado embora sem justa causa. Só mediante aquelas hipóteses do 41 da Constituição, já que servidor público é estável. Então, não tem por que servidor público ter direito a seguro-desemprego, a FGTS, é o que costuma cair em concurso. E aí, na hora da prova, você não pode me dizer que servidor público tem FGTS. É um erro muito grave. Próximo slide. Servidor público, agora o militar. Pelo artigo 142, parágrafo 3º, o militar tem direito a 13º salário, a salário família, pago em razão do trabalhador de baixa renda, se, principalmente nas etapas iniciais, o militar que receber, que for considerado um trabalhador de baixa renda, é possível que isso aconteça, tá? O soldo pode ser realmente mais baixo, ele vai receber o salário família, licença gestante, licença paternidade, direito à assistência de seus filhos de 0 a 5 anos em creche pré-escola. Na verdade, toda criança tem direito a isso. Mas com relação ao militar, a Constituição fez questão de dizer que ele tem. Agora, ao militar é proibido fazer greve e se sindicalizar. Então, isso tudo está no 142, parágrafo 3º. Eu estou trazendo, já que eu estou explicando direitos trabalhistas, direitos sociais, eu estou explicando alguns artigos da Constituição que remetem ao artigo 7º, para dizer quais direitos o militar possui. Militar possui muito mais do que isso. Mas para uma prova de direito constitucional, o que vai cair é o 142, parágrafo 3º, inciso 8 da Constituição, gente. Então você tem que saber que pelo menos militar tem isso. E que a ele é proibido fazer greve e se sindicalizar. Tá certo? Então, nós temos essa situação dos militares aí nesse dispositivo constitucional. Vamos para o próximo slide, em que eu quero dizer a vocês, tá, que nós vamos fazer, gente, um estudo na parte de direitos sociais dos direitos trabalhistas do artigo 7º. Tá? Nós temos aí no artigo 7º, gente, o que mais cai em concurso público. Eu entreguei para vocês um material didático complementar, em que vocês devem, inclusive, antes de assistir essa aula, eu peço que vocês leiam o meu material, como sempre eu peço isso, para ter um melhor aproveitamento da aula. Lembrando que do artigo 8º até o 11, eu vou pedir que vocês leiam no meu material de estudo. Nós aqui, tá, diante das nossas limitações de tempo, eu só vou poder analisar com vocês o artigo 7º, que é o que mais cai. Agora também eu vou nos artigos, nos incisos mais importantes do artigo 7º. Aqueles que geram dúvida maior em vocês. O resto, vocês vão poder ler numa boa, sem ter maiores dúvidas. E vamos começar logo com o inciso 1 do artigo 7º, tá bom? Que traz o direito dos trabalhadores rurais e urbanos, o direito a uma relação de trabalho, tá? Protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa,
tá? Nos termos de lei complementar da União, gente. É a União quem legisla sobre o direito do trabalho. É uma lei complementar da União que vai proteger a relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Muito bem. Fecha aí para depois eu ler o artigo 10 do ADCT, vou comentar com o povo mais coisa. Preste atenção. E, Gustavo, pode engatilhar aí o artigo 10 do ADCT da Constituição, o artigo 10 do ADCT. Olha só, gente. Essa lei complementar não foi feita de 88 até hoje e nunca vai ser feita. O momento social não permite, gente. Eu vou explicar o que é isso. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa é proibir que o patrão demita sem justa causa ou de maneira arbitrária. Como é que é a demissão arbitrária? Desmotivada. Você está demitido. Por quê? Porque eu não gostei de sua cara, porque eu não tem motivo. E a demissão sem justa causa é aquela em que o trabalhador não deu motivo para a demissão, mas ela tem algum motivo. Olha, a empresa está passando por dificuldades financeiras, nós temos que enxugar alguns setores e o seu setor foi premiado. E você vai ter que ser mandado embora, infelizmente. Tá? Então, essa é uma despedida sem justa causa. O trabalhador não deu justa causa, mas tem motivo. E a arbitrária é a desmotivada completamente. Uma lei complementar traria uma proteção do empregado contra essas despedidas arbitrárias ou sem justa causa, proibindo que o patrão demita nesses casos, gente. Não é bem o momento, tá, social das relações de emprego, não vão favorecer muito uma lei complementar nesse sentido. Então, ficou mais como uma promessa constitucional, que eu duvido que algum dia seja realizada. Aí, beleza, chegou na ADCT, vamos aí ver o artigo 10. Tá certo? Então, o artigo 10 do ADCT vai trazer, vamos lá, vai descendo que a gente chega lá. Tá? Tá aí no artigo 6º, daqui a pouco a gente chega no 10. Olha aí que beleza, artigo 9º, artigo 10, gente. Presta atenção para vocês constatarem o que é que nós teremos no artigo 10. Olha só, aí. Até que seja, pode botar aí na tela, tá certo? Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o artigo 7º, inciso 1, até que ela seja promulgada essa lei complementar, que nunca vai ser, a proteção nela prevista fica limitada, tá? A 4 vezes a porcentagem da lei do FGTS. Até a Constituição de 88, gente, quem era demitido de maneira arbitrária ou sem justa causa, tinha direito a uma multa de 10% do FGTS. Foi a nossa querida Constituição de 88 que ampliou essa multa para 40%. E é hoje o direito que você tem. Foi demitido sem justa causa, tem direito à multa de 40% do FGTS, até então depositado. É só essa a proteção que você tem. Mas você não está protegido contra a demissão mesmo. Então, o que é que acontece? Inciso 2. Veja que o inciso 2 já traz uma certa estabilidade. É proibida a dispensa arbitrária ou sem justa causa. O inciso 2 proibiu realmente, trouxe uma certa estabilidade a alguns empregados. Que tipo de empregado? Ao cipeiro, aquele que é integrante de uma CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, essa linha A, empregado eleito para compor CIPA, tá? Desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final do mandato, e da empregada gestante, da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então veja que o artigo 10 do ADCT diz assim: o empregado da iniciativa privada não tem estabilidade contra a demissão arbitrária ou sem justa causa. O artigo 10 diz: quem for demitido sem justa causa ou arbitrariamente tem direito a uma multa, receber um valor de uma multa de 40% do valor do FGTS depositado pela empresa pelo período trabalhado.
E no inciso 2 já é colocada uma estabilidade. A Constituição de 88 traz estabilidade para alguns empregados, gente. O cipeiro, no artigo 8º, inciso 8, o dirigente sindical, e também nesse artigo 10, inciso 2, a empregada gestante. Da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ela não pode ser demitida sem justa causa ou arbitrariamente. Se ela começa a chegar atrasada no trabalho, começa a cometer atos de insubordinação, aí ela pode ser realmente demitida, tá? Com justa causa. Então, o artigo 10 traz a proteção do trabalhador contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. A proteção, por enquanto, e é a que vai prevalecer durante muitas décadas, é a do artigo 10 do ADCT, gente. Tá certo? Então, pode fechar. E nós temos essa realidade, tá, do artigo 7º, inciso 1, para você levar para a sua prova. E a gente já pode partir para o próximo slide, pode botar aí, que eu pulei do inciso 1 para o inciso 4. Tá? Lembrando que eu vou comentar aqui apenas os incisos mais importantes. O inciso 4, gente, dá o direito ao salário mínimo. Tá? Todo trabalhador tem direito ao salário mínimo nacionalmente unificado. Tá? Tem que ser um mesmo salário mínimo no Brasil inteiro. Ele é fixado por lei ou por medida provisória. Ele tem que satisfazer todos aqueles critérios do artigo 7º, inciso 4, lazer, educação, vestuário, tá? do trabalhador e de sua família, que é o que na prática não dá, né, gente? Salário mínimo. E é vedada a sua vinculação para qualquer fim. A gente vai estudar essa última observação do texto constitucional. Essa última observação, para cair em prova de concurso, é ótimo, porque tem 3 jurisprudências do Supremo, tá certo? Eu vou falar o que é a súmula vinculante 4, 6 e 16. Não precisa botar na tela, não. Tá? Eu mesmo vou comentar com vocês. Olha só, gente. Primeiro, pode fechar aí o artigo 7º, inciso 4, que eu quero conversar aqui com a galera, tá? Numa conversa mais próxima. Preste atenção. Meu amigo e minha amiga, não confunda o salário mínimo com o chamado piso salarial. O piso salarial está previsto no inciso 5 do artigo 7º. Pegue a sua Constituição e veja o inciso 5. Piso salarial é proporcional à extensão e à complexidade de cada trabalho. Os engenheiros têm um piso salarial, os administradores têm outro piso salarial, os advogados têm um piso salarial, e este piso salarial, gente, ele é diferente para cada categoria, e tem uma lei complementar, a lei complementar número 103 de 2000, que permite que os estados legislem sobre piso salarial, baseando-se no artigo 22, parágrafo único da Constituição. Então, uma lei complementar federal permitiu que os estados até legislem sobre piso salarial. E que é diferente para cada categoria. Salário mínimo é um só, gente. É aquele nacionalmente unificado, ele não pode ser diferenciado para cada categoria. E, tá, não confundindo os dois casos, a gente vai agora para essa observação de que o salário mínimo não pode ser vinculado para qualquer fim, gente. O que é que a Constituição quis proibir com isso? Que o salário mínimo pudesse ser fator de indexação econômica. Então, um fator de indexação econômica de um contrato de aluguel. O aluguel vai subir de acordo com o salário mínimo. Isso não vai adiantar nada aumentar o salário mínimo. Porque se o aluguel do trabalhador for com base no salário mínimo, aumentou o salário mínimo, aumentou o aluguel. Não aumentou o poder de compra, ou não recuperou o poder de compra do salário mínimo. Então, para evitar o efeito inflacionário, o salário mínimo não pode ser fator de indexação de contratos, não pode ser base de cálculo de qualquer verba remuneratória de empregado da iniciativa privada ou de servidor público. Não pode uma lei dizer tal gratificação do servidor público equivale a 80% do salário mínimo ou 200% do salário mínimo.
tá? Ou então do empregado da iniciativa privada, que é o que a súmula vinculante número 4 disse. A súmula vinculante número 4 vai dizer que o salário mínimo ele não pode ser base de cálculo do adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, de perigosidade, na CLT, ele era calculado com base no salário mínimo. Aumentava o salário mínimo, aumentava o adicional de insalubridade. O Supremo entendeu, gente, que nenhuma verba remuneratória da iniciativa privada ou do setor público pode ter o salário mínimo como fator de indexação, tá? Ou como base de cálculo. Leia a súmula vinculante número 4, que você vai entender o que eu estou falando. Salvo os casos previstos na Constituição. É o que a súmula vinculante número 4 diz. Quais são esses casos, Léo? Ora, nenhum benefício da Previdência Social será menor do que o salário mínimo. É o que diz o artigo 201 da Constituição, em um dos seus parágrafos. É uma exceção. Nenhum benefício da Previdência será menor do que o salário mínimo. Olha aí uma vinculação do salário mínimo ao valor mínimo de um benefício da Previdência. Então, salvo, praticamente é esse o único caso que tem, salário mínimo não pode ser vinculado para qualquer fim. É o que pode cair em sua prova, é o que você tem que levar, então, para a prova. Falta, então, súmula vinculante número 6 e 16, que é simples, gente. A súmula vinculante número 6 do Supremo diz assim: as praças no serviço militar, elas podem receber menos do que o salário mínimo. Por quê, gente? Lá no começo do serviço militar, você tem, então, as praças da carreira militar, você tem as praças recebendo uma parte do seu soldo, tá? Em remuneração, e uma parte é o rancho, a hospedagem no quartel. Então, você tem alguns benefícios que fazem com que as praças do serviço militar inicial, elas possam receber menos do que o salário mínimo. Então, na verdade, foi uma jurisprudência do Supremo entendendo que isso pode acontecer. A súmula vinculante 16 é muito mais importante. Por ela, o Supremo entende o seguinte. Olha só, gente, vem para cá. Imagine que uma determinada categoria, tá, de servidores receba R$400 de vencimento básico, mas tenha uma gratificação 1, tá? Gratificação X, tá? De 200% com base no vencimento básico. Essa gratificação, então, é de R$800. Com mais um adicional que tem também 100%, eu tenho aqui mais R$400. No contra-cheque desse indivíduo, esse servidor recebe R$1.200, R$1.600. R$1.600 é o total da remuneração. Diversas categorias entravam na justiça para exigir que o vencimento básico não fosse menor do que o salário mínimo. O Supremo entendeu que não tem problema não. A garantia de salário mínimo é com relação à remuneração total. Se o vencimento básico for menor do que o salário mínimo, mas a remuneração total for maior, não tem problema. O Supremo decidiu isso na súmula vinculante número 16. Esta realidade que eu botei no quadro não afronta o artigo 7º, inciso 4. Tá certo? Expliquei o artigo 7º, inciso 4. Vamos agora para o próximo inciso. O inciso 6, que eu vou explicar junto com o 13 e com o 14. Tá? São 3 incisos, o 6, o 13 e o 14, que se ligam por uma realidade comum, gente. Estes incisos do artigo 7º trazem os direitos trabalhistas que podem ser flexibilizados numa negociação coletiva de trabalho. Negociação coletiva de trabalho, gente, é o gênero, cujas espécies são o acordo e a convenção coletiva de trabalho. Duvido que isso caia em sua prova de concurso, mas
O acordo coletivo de trabalho é aquele celebrado entre sindicato de empregados e empresa, ou grupos de empresas. E a convenção coletiva é entre sindicato de patrões e sindicato de trabalhadores. Então, a convenção é maior do que o acordo. O acordo é o sindicato de trabalhadores só com uma empresa. Por exemplo, o sindicato dos trabalhadores de empresas montadoras de veículos e a Volkswagen. É um acordo coletivo de trabalho. Ou então, uma convenção coletiva entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato de todas as montadoras, que vai incluir Fiat, Chevrolet, Volkswagen, todas as montadoras de veículos. Então, a convenção é um pouco maior. O acordo vale em uma empresa ou em grupos de empresa, mas tem a mesma força da lei. É uma fonte formal do direito do trabalho. Só que os direitos trabalhistas que podem ser flexibilizados em uma negociação coletiva de trabalho são esses três dos incisos 6, 13 e 14. Vamos ver quais são? O artigo 7º, inciso 6, traz o direito à irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva de trabalho. Então, um sindicato desses trabalhadores das montadoras pode aceitar uma redução salarial coletiva para evitar demissões em massa. É o que costuma acontecer. Então, gente, nós temos redução salarial apenas possível em uma negociação coletiva. O trabalhador não pode ter o seu salário diminuído apenas num acordo individual com o patrão. Tá? A irredutibilidade salarial é garantida pela Constituição, salvo a negociação coletiva. Inciso 13. É outro direito trabalhista que pode ser flexibilizado. É direito do trabalhador a duração do trabalho, tá? Em 8 horas diárias e 44 horas semanais, contando os 4 dias de sábado, vírgula, facultada a chamada compensação de horários, que é o famoso banco de horas, é a mesma coisa, e redução de jornada, sempre mediante negociação coletiva de trabalho. Tá? Léo, o que é que essa compensação de horários está flexibilizando? A hora extra. O indivíduo vai trabalhar 9, 10 horas em um dia e não vai receber hora extra, porque vai tudo para o banco de horas. Aí no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte, tem um intervalo para você usufruir dessas horas, você vai poder utilizar essas horas excedentes, mas você não vai receber hora extra. E vai poder trabalhar mais do que 8 horas num dia. Então veja que o banco de horas tem que ser previsto em negociação coletiva, mas flexibiliza a hora extra. E a jornada, que acaba sendo de mais de 8 horas num dia, ou mais de 44 semanais. E redução de jornada. Ora, gente, redução de jornada, obviamente, é com redução de salário. Nenhum patrão quer reduzir jornada para manter o mesmo salário. É o que as montadoras também de veículos fazem muito. Olha, vamos reduzir a jornada, vamos dar férias coletivas para evitar demissões em massa. E aí o que é que acontece? Eu tenho a possibilidade de uma redução de jornada, obviamente com redução de salário, e o banco de horas mediante negociações coletivas. É o que a negociação pode fazer. Vamos para o outro inciso, o inciso 14, que traz, na verdade, uma jornada de trabalho reduzida de 6 horas diárias para aqueles trabalhadores que trabalham no chamado turno ininterrupto de revezamento. As indústrias costumam trabalhar nesses turnos, ou as próprias empresas de telefonia, né, de call center, quando ocorre um atendimento ininterrupto. Então, esses turnos ininterruptos de revezamento, tá, fazem com que a jornada de trabalho ela seja menor. É de 6 horas, sob pena de o indivíduo ter o direito à hora extra. Porque a Constituição dá
a quem trabalha em turno ininterrupto de revezamento o direito a uma jornada reduzida diária, de 6 horas diárias. Mais do que 6 horas diárias, tem hora extra. E o que é que a súmula 675 do Supremo diz? Ela diz que quem trabalhar, tá, em turno ininterrupto de revezamento e tiver um pequeno intervalo intra-jornada, 15 minutos, 20 minutos, muitas vezes para um lanche, ou então para uma ginástica laboral, esse pequeno intervalo não descaracteriza o turno ininterrupto de revezamento. Porque as empresas queriam dizer, não, eu dou um intervalo de 30 minutos, eu não estou trabalhando em turno ininterrupto de revezamento, não. Isso é mentira. Pequenos intervalos intra-jornada, não trazem a descaracterização, tá, do turno ininterrupto de revezamento. Leia a súmula 675, que é exatamente o que ela diz. Agora, salvo negociação coletiva. Vocês devem saber que tem médico que trabalha plantão de 24 por 72, 18 horas por 36, sei lá, tem uns plantões lá, né? 24 por 72, que mais? É isso mesmo, 12 por 36. Então, há a possibilidade de você ter um turno ininterrupto de revezamento e um turno maior, desde que o descanso também seja maior. Porque 6 horas de turno ininterrupto significa que você vai descansar 18. Então, 6 horas de trabalho por 18 de descanso. É o que dá 24. Enquanto que a negociação coletiva pode fazer com que seja 12 por 36. 24 por 72. Mas desde que negociação coletiva. E a última observação sobre esse inciso 14. Servidor público não celebra negociação coletiva, gente. O servidor público efetivo, ele é estatutário. O regime jurídico dele é previsto em lei. Ele não tem o que negociar. Então, nós já vimos o que é a negociação coletiva de trabalho. Nós já vimos quais os direitos trabalhistas que podem ser flexibilizados. E eu estou afirmando que servidor público não celebra negociação coletiva de trabalho. Tá certo? É uma observação e vamos continuar em nossa jornada. Tá certo? Agora pelo inciso 11, que traz um inciso muito cobrado, gente. O direito à participação nos lucros. Diz o artigo 7º, inciso 11, é direito do trabalhador urbano e rural, participação nos lucros da empresa, desvinculada da remuneração. Por que desvinculada da remuneração, gente? Para que o patrão não fique desestimulado a distribuir lucros entre os trabalhadores. Por quê? Se estas verbas contarem para contribuição previdenciária, 13º, férias, nenhum patrão vai querer distribuir lucros. Então, para melhorar a relação patrão-trabalhador, fazendo com que quanto mais o trabalhador produza, mais a empresa vai ter lucros e distribuir. Então, para favorecer a distribuição de lucros, tá, entre os trabalhadores, a Constituição disse que isso não é verba remuneratória. Então, não entra no salário de contribuição da Previdência, tá, da contribuição previdenciária que vocês estudam na aula de Direito Previdenciário. Tá bom? Então, saiba que existe uma lei que regulamenta já, tá, a participação nos lucros, e eu tenho a Constituição falando de direito do trabalhador. O direito de, excepcionalmente, a doutrina diz que não entende porque excepcionalmente, o direito de participar na diretoria da empresa, na gestão da empresa. Um dos diretores da empresa, obrigatoriamente, teria que ser trabalhador. Isso não foi regulamentado e também, para mim, é uma promessa da Constituição que não vai sair do papel. Então, saibam vocês que o artigo 7º, inciso 11, fala que é direito do trabalhador a uma participação nos lucros, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, né, tão excepcionalmente que até hoje não tem lei regulamentando isso,
participação na gestão da empresa. Tá? É o que o inciso 11 traz. E nós vamos pular já para o inciso 18. O inciso 18, gente, traz a licença mamãe. Vocês estão estudando direito previdenciário, vão estudar o salário família, que está aí no artigo 7º, pago em razão do trabalhador de baixa renda, para a prova de direito constitucional. Não precisa saber o que é trabalhador de baixa renda, como é que paga, isso não vai cair na prova de direito constitucional. Mas o salário família é um benefício da Previdência. A licença mamãe também é um benefício da Previdência. E que é um direito da trabalhadora, tá certo? Uma licença de 120 dias, eu grifei 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. E aí eu cito o artigo 10 do ADCT de novo, gente. Tá? E vamos entender o que é essa licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. Fecha aí para a gente explicar. Pessoal, perdão, cai na prova que a Constituição assegura uma licença maternidade de 180 dias. Você quebrou a cara, está errado. Não marque verdadeiro. A Constituição Federal assegura uma licença de 120 dias. Tem uma lei federal, a 11.770 de 2008, que não vai cair na sua prova de direito constitucional. Ela permite uma extensão até 180 dias, por mais 60 dias. Só que a adesão a essa empresa é facultativa. Poucas empresas no Brasil, tá? Eu estava ouvindo no rádio, na CBN, se não me engano, são 10 mil empresas que já aderiram ao programa, muito pouco. Tá? Que trazem, se a empresa aderir ao programa do governo, vai ter mais 60 dias. No âmbito do serviço público, a maioria das entidades federativas já assegura 180 dias. Mas a Constituição assegurou 120. Sem prejuízo do salário, a mulher tem direito a receber salário integral, gente. Se ela recebe 15 mil reais da empresa, o benefício da Previdência será de 15 mil reais. Tá certo? Então, nós temos um teto que vocês vão estudar com o professor da Previdência, tá? Que está previsto lá pelo 248 da Constituição. E o artigo 248 da Constituição vai dizer que nenhum benefício da Previdência pode ser maior do que o subsídio dos ministros do Supremo. Mas o fato é que a trabalhadora tem direito à remuneração integral. Se ela recebe 200 mil da empresa, o INSS paga o teto do subsídio do ministro do Supremo, a empresa paga o resto. Porque é direito da trabalhadora, durante 120 dias, não trabalhar e receber, sem prejuízo do salário, a sua remuneração de praxe. Agora, também a licença maternidade é de 120 dias, ou seja, direito de não trabalhar, sem prejuízo do emprego. E quando a Constituição diz sem prejuízo do emprego, ela está associando a licença maternidade com a estabilidade da gestante, não confundir os dois direitos. A licença é o direito de não trabalhar e receber salário integral durante 120 dias. A estabilidade da gestante está prevista no artigo 10 do ADCT. Desde a confirmação da gravidez, desde quando aquela zorrinha daquele teste dá vermelho, azul, sei lá, porque né, minha mulher ainda não tem filho, então não sei qual é a cor que dá aquele negócio. Mas desde aquele momento, e não precisa nem avisar o patrão, é desde a confirmação da gravidez, independentemente da comunicação ao empregador, até 5 meses após o parto, a mulher não pode ser demitida sem justa causa ou de maneira arbitrária. É o que diz o artigo 10, inciso 2 do ADCT, a gente viu há pouco tempo. Então, a estabilidade da gestante é um direito complementar da licença maternidade. A licença maternidade é um benefício previdenciário.
Então, você já entendeu o artigo 7º, inciso 18. Vamos seguir? Tá? Vamos para o inciso 25. Só lembrando que a Constituição traz a licença paternidade em 5 dias. Lá no ADCT também tem que a licença paternidade é de 5 dias. Que miséria! Depois quer que a criança tenha relação com o pai. A criança, o pai fica 5 dias, né, de licença paternidade. E a mãe 120. Tá certo? Pelo menos uns 30 dias para os homens era uma coisinha melhor. Tá certo? Mas ficamos com essa mixaria de 5 dias. Tá bom. Vamos para o artigo 7º, inciso 25. Sobre esse inciso, eu só vou explicar a literalidade dele, gente. Os trabalhadores urbanos e rurais têm direito a que seus filhos tenham acesso à creche e pré-escola de 0 a 5 anos. Antes era de 0 a 6. Mas uma determinada emenda constitucional colocou de 0 a 5. Então, o concurso ainda pode te perguntar que é de 0 a 6. É de 0 a 5. Agora, toda criança no Brasil, gente, tem direito a frequentar uma creche ou uma pré-escola, tá certo? A partir da educação infantil. Na verdade, isso não é só direito dos dependentes de um trabalhador urbano ou rural, tá? É direito de toda criança ter acesso ao ensino infantil, tá certo? Mas aí fica a letra do inciso 25. Inciso 28 é outra contribuição da Seguridade Social. É o chamado seguro contra acidente de trabalho. O seguro contra acidente de trabalho, a cargo do patrão, sem prejuízo, sem excluir a indenização a que ele deve responder, se ele atuar, o patrão atuar com dolo ou com culpa, no caso do acidente de trabalho, gente. Então, toda empresa que tem um grau de risco, e aí tem um grau de risco, 1%, 2% ou 3%, tá? É a contribuição que você vai ter que pagar, mas isso vocês vão estudar em direito previdenciário, tá? O seguro contra acidente de trabalho, ele vai custear os benefícios da previdência de auxílio-doença, tá certo? Auxílio-acidente. E esta contribuição é paga pelo empregador. Esta contribuição, gente, não exclui uma indenização civil que o empregador talvez seja obrigado a pagar se o acidente de trabalho ocorreu com culpa ou dolo do empregador. O patrão intencionalmente provocou o acidente de trabalho. Ou então o patrão não forneceu os equipamentos de segurança, tá? O capacete, o colete ou o que for, luva, e que, portanto, houve negligência do patrão. Então, o pagamento da contribuição, tá, que custeia esses benefícios previdenciários, não impede o pagamento da indenização civil por danos morais, danos materiais. Aqui o patrão vai se responsabilizar se o acidente acontecer com dolo ou com culpa dele. Tá? Então, é o que a letra do inciso 28 diz de maneira muito tranquila. Eu só quero destacar isso. Vamos para o próximo slide. Tá certo? E o próximo slide traz o inciso 29. Estamos terminando, hein? Falta o 29, o 34 e o 33. Tá? Eu vou explicar, gente, o 34 primeiro, que é mais fácil. A Constituição de 88 trouxe uma igualdade entre os trabalhadores seletistas e os avulsos. O trabalhador avulso, gente, é estivador, ensacador, tá? Aqueles que trabalham na chamada orla portuária, tá? Que trabalham nos portos mediante a intermediação do chamado OGMO, órgão gestor de mão de obra. Isso não vai cair em sua prova de direito constitucional, gente. Você tem que saber que o trabalhador avulso, ele tem os mesmos direitos do artigo 7º. Todos os direitos do artigo 7º, o trabalhador avulso possui. Por quê, gente? Os direitos do artigo 7º foram assegurados ao empregado seletista. Trabalhador, gente, é aquele que trabalha. Mas tem o trabalhador autônomo,
Tem o trabalhador eventual e tem o empregado, que é aquele que tem um vínculo seletista previsto no artigo 3º da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas. O empregado seletista tem direito a 13º, a férias, a todos os direitos do artigo 7º. Eu te pergunto, o trabalhador eventual, aquele que trabalha de vez em quando, sem periodicidade, e o trabalhador autônomo, que é aquele que trabalha sem ser subordinado, ele não recebe ordens. É, por exemplo, o médico, o dentista, aquele que trabalha como freelancer, né, com fotografia ou faz um trabalho aqui ou ali. O trabalhador eventual e autônomo, gente, eles têm direito a férias? Não, gente. Porque não tem direito a férias, parou de trabalhar, não tem direito a 13º, não tem direito a férias. Porque o autônomo, ele trabalha sob sua conta e risco. O indivíduo que tem carteira assinada, o trabalhador seletista, ele tem os direitos do artigo 7º. E o avulso também. O eventual, e o autônomo não tem os direitos, todos os direitos do artigo 7º não tem. Não tem direito a salário mínimo. Trabalhou um dia, só vai ganhar um referente a um dia. Então, o artigo 7º, inciso 34, a gente já falou. Falta agora esse inciso 29, que é um pouquinho chato, mas não tem nada demais. O inciso 29, gente, ele traz a prescrição dos direitos trabalhistas. Tá? A maioria dos direitos trabalhistas prescreve. Esses do artigo 7º prescrevem. E prescrevem em 5 anos. Você entra com uma ação hoje na justiça, você só tem direito a pedir os últimos 5 anos. Mais do que 5 anos está prescrito de vínculo trabalhista. Agora, na verdade, são 2 prazos prescricionais. Tem uma prescrição de 2 anos e uma prescrição de 5 anos. Fecha aí para eu explicar aqui no quadro. Olha como é que acontece, gente. Presta atenção para vocês entenderem como é que acontece. O indivíduo terminou a relação de emprego em 1º de janeiro de 2011. E ele, inadvertidamente, por ter dormido no ponto, ele só entra com uma ação trabalhista em 1º de janeiro de 2012. Ele espera 1 ano para poder entrar com a ação trabalhista. Da data em que ele ajuiza a ação, ele só pode pedir os últimos 5 anos. Significa que ele perdeu 1 ano de direitos trabalhistas. Porque nesse 1 ano aqui, ele não trabalhou naquela empresa. E ele está acionando na justiça aquela empresa, na verdade, nos últimos 4 anos de relação de emprego. Porque da data em que você ajuiza a ação, você só pode pedir os 5 anos anteriores. Teve 1 ano que ele não trabalhou. E na verdade, gente, o prazo que a prescrição que a Constituição coloca é a seguinte: o trabalhador tem até 2 anos, tá certo? Então ele tem até 1º de janeiro de 2013. Ele tem até 1º de janeiro de 2013 para poder entrar com a ação. Se ele demorou, gente, mais do que 2 anos, se ele esperou o dia 2 de janeiro de 2013 para entrar com a ação, ele não tem mais como entrar com a ação trabalhista. Ele tem um prazo de 2 anos, contados do término da relação de emprego, e do dia em que ele ajuiza a ação, ele pode correr atrás dos 5 anos anteriores. Neste caso aqui, o nosso trabalhador perdeu 2 anos de direitos trabalhistas, porque ele só vai conseguir pedir 3 anos de relação de emprego, porque ele dormiu no ponto durante 2 anos. E o prazo de 2 anos avança no prazo de 5 anos. Então, o trabalhador tem até 2 anos para entrar com a reclamação trabalhista, da data em que termina a relação, e da data em que ele entra,
ele pode pedir os últimos 5 anos. Daí que não é muito bom esperar muito tempo. Saiu da relação de emprego, nos dias seguintes já entra na justiça, para poder não perder nenhum dia, tá, de direitos trabalhistas. Então, esta é a prescrição dos créditos trabalhistas que você tem que levar para a prova. Para trabalhadores urbanos e rurais é a mesma coisa. Até o ano de 2000 tinha uma diferença, que eu não vou dizer aqui para não te confundir. De 2000 para cá, estamos em 2011, já temos 11 anos em que a prescrição dos direitos do trabalhador urbano e do trabalhador rural é idêntica. É essa aí. Tá? Sendo que alguns direitos trabalhistas são imprescritíveis, não nos interessa, e nós temos direitos trabalhistas que prescreveriam em 30 anos, como o direito de exigir as contribuições do FGTS. O FGTS, especificamente, ele não é só direito do trabalho. Então, o FGTS, especificamente, tem uma prescrição trintenária, mas eu nunca vi isso cair em prova. O resto dos direitos trabalhistas, esses do artigo 7º, prescrevem em 5 anos. Vamos para o último slide? Último slide de direitos sociais. Artigo 7º, inciso 23. Inciso 33, perdão. É o inciso que mais cai, tá, do artigo 7º. Eu tenho que falar isso para você. O inciso que mais cai em concurso é esse inciso 33. É fácil, né, gente? É proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18. E a qualquer trabalho a menores de 16. Salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. O que é que significa isso? De 14 a 16, o indivíduo, o adolescente, só pode trabalhar como aprendiz, que é um contrato todo especial, previsto na CLT, que tem a ideia de que o indivíduo tem que aprender mesmo, tá? Tem que aprender um ofício durante o trabalho. Dos 14 aos 16, só na condição de aprendiz. Dos 16 aos 18, qualquer trabalho, menos o perigoso, o noturno ou o insalubre. Porque perigoso, noturno e insalubre não pode para menores de 18. A partir dos 18 é que qualquer trabalho lícito já pode ser feito. Tá? Dos 14 aos 16, só na condição de aprendiz, obviamente não podendo ser perigoso, noturno ou insalubre. Dos 16 aos 18, qualquer trabalho, desde que não seja perigoso, insalubre ou noturno. E a partir dos 18, liberou geral. A pergunta é, e se numa batida dos auditores fiscais do trabalho é flagrada a situação de trabalho infantil e a criança trabalha com 8 anos de idade, ela tem direito a recolhimento de contribuições previdenciárias e direitos trabalhistas? O Supremo entende que tem. A criança não pode, a criança de 10 anos de idade, gente, não pode trabalhar. Mas se houve um trabalho infantil irregular, a proteção, gente, do artigo 7º é para proteger a criança, não é para prejudicar ela, não. Opa, trabalho infantil, não poderia. Então a criança não vai ter direito a garantias trabalhistas e previdenciárias? Não. Trabalhou indevidamente, vai ter todos os direitos trabalhistas e previdenciários. Não podia trabalhar, mas trabalhou. E aí, senão o patrão vai botar as crianças para trabalhar, se ele for pego, ele não vai ter que pagar direitos trabalhistas, previdenciários, ele poderia cometer crime, mas não, tá certo? Direitos trabalhistas e previdenciários. Criança tem direitos, tá? Direitos trabalhistas e previdenciários. Muito bem, gente. O próximo assunto é nacionalidade, tá? Eu comentei de direitos sociais o que eu achava mais interessante, apesar de que eu quero dizer uma coisa. O artigo 5º é muito mais importante do que os direitos sociais. Os direitos sociais, quando caem numa prova de concurso, é a letra da Constituição, com algumas observações a mais, que foram as que eu trouxe. Vamos para os exercícios, tá? Vamos para os exercícios que a gente trouxe aqui, lembrando que esses exercícios são aqueles do seu material didático complementar, gente. Tá certo? E vamos para os direitos, tá? A questão 6. Vamos lá para a questão 6. Questão 6 desse material aí, tá bom?
Vamos lá. Um concurso da ESAF de técnico da Receita de 2005. Vamos lá. Sobre direitos sociais, marque a opção correta. A duração do trabalho normal tem previsão constitucional, não havendo possibilidade de ser estabelecida redução de jornada. Está errado. Cabe redução de jornada, com consequente redução de salário, pelo artigo 7º, inciso 13, mediante negociação coletiva de trabalho. Pode redução de jornada. Letra A está errada. B. Nos termos da condição, a existência de um seguro contra acidente de trabalho, pago pelo empregador, impede que ele venha a ser condenado a indenizar o empregado em caso de acidente durante a jornada. Não, gente. Se o acidente ocorreu com dolo ou com culpa do patrão, além do SAT, tem indenização civil, porque, por exemplo, o trabalhador perdeu a mão, perdeu um membro. É isso aí. Está errada essa letra B, pelo que a gente já tinha visto. Letra C. A irredutibilidade salarial não é um direito absoluto do empregado, podendo ocorrer redução salarial desde que ela seja aprovada em convenção ou acordo coletivo. Letra C é a correta. A irredutibilidade salarial é um direito trabalhista, salvo negociação coletiva. É o que está no artigo 7º, inciso 6. A letra C é a correta. Letra D. A Constituição Federal assegura, como regra geral, a participação do empregado na gestão da empresa. A Constituição diz no artigo 7º, inciso 11, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, que até hoje não foi feito nos termos da lei. Mas a Constituição diz, excepcionalmente, participação na gestão da empresa. Letra D está errada. Letra E. Não integra os direitos sociais previstos na Constituição a assistência aos desamparados. Segue lá, mora ali, propretrar assistência aos desamparados. Tá certo? Está errado, porque é um dos direitos do artigo 6º da Constituição Federal. Vamos agora para a questão 8. Questão 8, tá certo? Olha aí. Ao servidor ocupante de cargo público, estendem-se os direitos sociais previstos para os trabalhadores urbanos e rurais, como o seguro-desemprego e aviso prévio. Quer dizer que o servidor público tem direito a aviso prévio. Ele não é demitido, gente, sem justa causa. Não tem seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Servidor público não é mandado embora, gente. Então, o servidor público efetivo, que tem aqueles direitos sociais do artigo 7º, estendidos ou concedidos a ele pelo artigo 39, parágrafo 3º, esses dois direitos não se incluem. Questão 8 errada. Tá certo? Questão 23. Aí vai ter que procurar, viu? Vai poder ir na mão grande, não. Questão 23. Olha aí. Questão de auditor fiscal do trabalho de 2006. Dos direitos e garantias fundamentais, marque a opção correta. A gente só vai fazer a letra A. A redução da jornada de trabalho é vedada expressamente pela Constituição. A gente viu que não. É possível a redução da jornada de trabalho pela negociação coletiva. Artigo 7º, inciso 13. Questão 24. Aí pode ir na mão grande. 24, letra B. Concurso da CGU, tá? Para ser analista da Controladoria Geral da União, auditor, se não me engano. Questão da ESAF. Olha aí, letra B. Nos termos da Constituição Federal, o piso salarial deve ser proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. É a alternativa correta, gente. Artigo 7º, inciso 5. A letra da Constituição, para você ser analista da CGU, auditor da CGU, sei lá, maravilha. É a questão correta. Vamos para 27? Questão 27 agora. Questão 27. Vamos fazer as letras A e B. Analista da Secretaria de Fazenda do Ceará, 2006. Marque a opção correta. A Constituição Federal consagrou como direito do trabalhador
a percepção de seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, gente. Não fazendo distinção entre os trabalhadores urbano, rural e doméstico. Doméstico não tem seguro-desemprego. Letra A está errada. Não na letra na Constituição. B. O texto constitucional vigente proibiu o trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 16. Gente, olha que perversidade. Olha como é que questão de concurso, às vezes, é horrível. Essa questão foi considerada errada porque o texto constitucional vigente proibiu o trabalho noturno perigoso e insalubre a menores de 18. Mas quem proíbe a menores de 18, também proíbe a menores de 16. É uma questão de lógica, mas não importa. A questão foi considerada errada. Por quê? A letrinha burra da Constituição. A Constituição, no artigo 7º, inciso 33, proíbe a menores de 18, não apenas a menores de 16. Está vendo como a letra da Constituição, ela pode ser cobrada e não adianta você argumentar com lógica, a ESAF não anulou essa questão. Tá certo? Preste atenção nisso. Acabamos as questões que eu queria fazer, tá certo? Vamos então, nesses minutinhos que nos faltam para o intervalo, nós vamos falar de nacionalidade, gente. Já vou mandar ver aqui em nacionalidade. Olha só, nacionalidade é um assunto pequeno. Praticamente, gente, é o artigo 12 da Constituição. Preste muita atenção para o que eu vou dizer, tá certo? Nacionalidade é o vínculo jurídico-político permanente que une o povo ao território de um Estado. Vínculo jurídico-político, gente, permanente, pode fechar aí, porque a nacionalidade, gente, ela exige direitos, tá? Ela exige obrigações, perdão, mas ela também confere direitos. E eu tenho um vínculo que é permanente. O brasileiro viaja para o estrangeiro e lá no estrangeiro acontece um terremoto. O que é que a Embaixada do Brasil vai fazer? Na mesma hora procurar os brasileiros. O vínculo é permanente. O estrangeiro não, é um vínculo provisório. O estrangeiro está no Brasil, a gente tem que proteger a vida dele, porque ele é um ser humano. Mas ele viaja para fora do Brasil, o Brasil não tem mais preocupação com ele não. Quando acontece o terremoto lá no estrangeiro, a Embaixada brasileira vai se preocupar com os brasileiros. Aí é que o vínculo é permanente. Tá? E que é um tema, gente, material e formalmente constitucional. Porque toda a Constituição traz quem são os seus nacionais. Quem são os seus, no caso brasileiro, brasileiros natos e naturalizados. Os nacionais brasileiros, gente, são os brasileiros natos e naturalizados. Tá certo? Então, eu tenho este tema como um tema tipicamente constitucional, que é um dos direitos fundamentais do ser humano. Ter uma nação para chamar de sua. Tá? Então, esse vínculo jurídico-político permanente é um direito, tá? Que é originário. Tá? Você tem esse vínculo garantido a partir da nacionalidade. Eu vou explicar rapidamente. Bota aí o próximo slide. Bota aí rapidamente o próximo slide. Existem dois tipos de nacionalidade. A nacionalidade primária, originária, que é aquela involuntária, gente, que a gente adquire com o nascimento. Os países adotam diversos critérios. O direito do sangue, o direito do solo. O Brasil sempre adotou como regra o direito do solo, mas tentando conciliar ele e combinar ele com outros critérios, até com o do sangue. Mas a regra no Brasil sempre foi o direito do solo. E é aquela nacionalidade que você adquire no dia que você nasce, independe da vontade. São os casos de brasileiro nato. E a outra hipótese é a chamada nacionalidade secundária adquirida ou derivada, que é aquela que você adquire depois do nascimento, a partir de um ato de vontade, que é o processo da naturalização. São os brasileiros naturalizados. Então existem dois tipos de nacionalidade, a originária e a secundária. E na secundária, você adquire uma nacionalidade depois
pelo processo da naturalização e que, no Brasil, equivale aos brasileiros naturalizados. Podemos ir para o intervalo agora, porque vocês já sabem esses dois tipos de nacionalidade, e a partir do próximo bloco, nós vamos estudar essa nacionalidade originária, os casos de brasileiro nato da Constituição e os casos de brasileiro naturalizado. Até daqui a pouquinho. Muito bem, meu amigo e minha amiga, que está assistindo essa aula no conforto do lar ou em algum outro ambiente em que tenha internet e que então você consegue assistir a nossa aula, tá certo, gente? Com o acompanhamento da Constituição, com o acompanhamento, se você quiser, das súmulas do Supremo e tudo mais, em que, tá certo, tem uma facilidade maior, tá? Eu até acelero um pouco mais porque você está em casa e pode pausar a aula, tá certo, a qualquer momento. Tá bom, gente? E nós não temos tempo a perder. Nós, então, já voltamos à análise da nacionalidade, em que nós falamos de uma nacionalidade originária, que é aquela que se adquire com o nascimento, independe da vontade, e a nacionalidade secundária, que é aquela que você tem a partir de um processo de naturalização por um ato de vontade. São os brasileiros naturalizados, tá bom? Vamos então para os casos constitucionais de brasileiro nato. Vamos lá. Tá? Nós então temos no artigo 12, inciso 1 da Constituição, quem são os brasileiros natos. E aí nós vamos ver, tá, esses três casos, inclusive as alíneas A, B e C do artigo 12, inciso 1. A primeira, gente, traz a regra do solo, o direito do solo. Os nascidos em solo brasileiro serão brasileiros natos, ainda que de pais estrangeiros, desde que eles não estejam a serviço do seu país. Então, se os pais são estrangeiros e eles estão a serviço do seu país, eu tenho uma criança que não é brasileira. Então, o que é que eu tenho, gente? A criança que nasce no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, tá, é brasileira, salvo se os pais estrangeiros estiverem a serviço do seu país. Então, é o que diz, tá, a linha A que eu coloquei dessa forma. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato, salvo se os pais são estrangeiros e estão a serviço do seu país. É o que diz a literalidade da linha A. Tá? Lembrando que nasceu no Brasil é nascer no território propriamente dito, em um navio de guerra ou uma aeronave de guerra das Forças Armadas Brasileiras é em solo brasileiro, onde quer que se encontre, tá? E um avião da TAM, por exemplo, um avião da Gol, sobrevoando o espaço aéreo internacional ou águas internacionais, eu teria também um território nacional por ficção. Nunca vi uma questão de concurso cobrar isso, mas fique sabendo dessas outras observações. Mas quem nasceu em território brasileiro, em regra, é brasileiro por essa linha A. Vamos para a linha B, que traz agora um outro caso muito simples, que é aquele dos nascidos no estrangeiro, filho de pai ou de mãe brasileira, a serviço do Brasil. Então, o que é que acontece, gente? O nascido no exterior, que tem um pai ou uma mãe brasileira, que está a serviço do Brasil, essa criança é brasileira. Principalmente os filhos de embaixadores, gente. Ou os filhos de diplomatas. Ou qualquer brasileiro que esteja a serviço da União, dos estados, do DF ou dos municípios, a serviço público. Essa criança será brasileira. Agora, e jogando pela seleção brasileira de futebol, Léo, hein? Isso não é a serviço público do Brasil, gente. Tá? Pelo menos nos últimos tempos tem às vezes sido a desserviço do Brasil. Mas nós temos apenas o serviço público, tá certo? Não o indivíduo que está a serviço de uma empreiteira brasileira. Tem nada a ver. A serviço público do Brasil é que esta criança, filha de brasileiro nato, ou filha de brasileiro ou brasileira, na verdade, nato ou naturalizado,
que está a serviço do Brasil. Lembrando que, neste segundo caso, eu estou diante do critério do sangue, associado a um critério funcional. A terceira hipótese é a mais complicada. Os nascidos no estrangeiro, que é filho, a criança, filho de pai, criança, filha de pai ou mãe brasileiro, tanto faz, brasileiro ou brasileira, não está a serviço do Brasil, é o caso mais comum. E aí, como é que essa criança é brasileira? São dois casos. Ou se registra na repartição brasileira competente, consulado ou embaixada. Olha, gente, esse registro pode acontecer durante muito tempo, viu? Eu já li recentemente que esse registro pode acontecer até os 12 anos de idade. Então, basta a criança se registrar na embaixada ou no consulado competente. Brasileiro, né? Só isso. Nasceu lá fora, filho de pai ou mãe brasileiro. Basta se registrar no consulado ou na embaixada. Só isso. Já é brasileiro nato. Ou então, é um outro caso. Vem residir no Brasil e opta a qualquer tempo, se não se registrou por algum caso lá na embaixada, vem residir no Brasil e opta a qualquer tempo, desde que depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira. Esta opção, gente, este último caso, é a chamada nacionalidade potestativa, em que a nacionalidade potestativa, ela é concedida a esses estrangeiros que vêm para o Brasil, são filhos de pai ou mãe brasileira, vêm morar no Brasil e opta a qualquer tempo, aos 70 anos de idade, aos 50, aos 30, desde que depois da maioridade civil. Ou seja, provavelmente a partir dos 18 anos. Ou então, se foi emancipado, por exemplo, a partir dos 16, dos 17, o pai ou o responsável legal o emancipou. Tá? Emancipação civil. Já tem a maioridade civil, já pode fazer a opção. Então, ou aquele que nasce lá fora, filho de pai ou mãe brasileiro, critério sanguíneo, combinado com um critério de registro na repartição brasileira competente. Ou então, não se registrou por algum motivo, vem morar no Brasil e opta a qualquer tempo, desde que depois de alcançada a maioridade. Já que essa opção é personalíssima, só o indivíduo pode fazer, os pais não podem fazer por ele. E este indivíduo, então, depois da maioridade, ele opta, é um processo que tramita na Justiça Federal, muito rápido mesmo, na Justiça Federal, o indivíduo opta pela nacionalidade brasileira. Tá? É chamada nacionalidade potestativa porque é um direito potestativo. O Estado brasileiro não pode recusar. O indivíduo fez a opção, ele tem direito a essa nacionalidade. E nesses casos, em todos esses casos, gente, o indivíduo tem a nacionalidade originária, é brasileiro nato. Poxa, Léo, mas brasileiro nato, nacionalidade originária, é aquela que independe da vontade. Mas este último caso aí, mesclou uma coisinha que tem que optar. Em algum momento o cara vai ter que optar, nesse último caso. Mas a doutrina considera como nacionalidade originária, que não é que o cara adquire desde o nascimento. Realmente esse último caso não é desde o nascimento. Entende-se que é desde o momento em que ele vem residir no Brasil. Mas isso não vai cair em sua prova. Então, esses são os casos de brasileiro nato, gente. Tá certo? Em que você tem essas situações do artigo 12, inciso 1. Só a Constituição pode trazer caso de brasileiro nato. Tá certo? Pode fechar um instantinho. Léo, eu estou só com uma dúvida. Eu tenho, inclusive, um grande amigo meu que o filho dele fica nessa situação. A criança nasceu lá fora. O pai ou a mãe, ou o pai e a mãe, são brasileiros, mas a criança nasceu lá fora. E a gente não registrou na repartição brasileira competente. Veio morar no Brasil. Reside a criança no Brasil, mas ela só vai poder optar pela nacionalidade lá com 18 anos. Enquanto isso, ela vai ficar como estrangeira. Para evitar isso, a lei de registros públicos, eu quero que vocês saibam, isso não tem nada a ver com concurso.
A lei de registros públicos, no artigo 30 e alguma coisa, tá? A lei de registros públicos é a lei 6.015, tá? Artigo 30 e alguma coisa, ele vai dizer que essas crianças podem ter um registro provisório no cartório de pessoas físicas. Ela recebe uma carteirinha de identidade com um asterisco. Nacionalidade dependente de uma opção lá na frente. Mas, por enquanto, essa criança é considerada brasileira. Tá? É uma espécie de um jeitinho brasileiro que a lei de registros públicos deu para que essas crianças, quando vêm para o Brasil, não fiquem como estrangeiras até a nacionalidade. A lei de registros públicos permite que se registre no Brasil, fica como se fosse brasileiro, mas lá na frente, quando adquire a maioridade, vai ter que optar. Senão, não pode fazer concurso público, não pode tirar passaporte, não pode votar, tá certo? Porque não é brasileiro. Tá? A partir dos 18 anos, vai ter que optar pela nacionalidade brasileira. Então, tem esse jeitinho aí da lei de registros públicos. Quero registrar também que esse assunto, nacionalidade, eu, certa feita, gravei 3 aulas na TV Justiça. Então, tem algumas aulas na TV Justiça, tá? Uma TV pública, tá bom? Que vocês acessam pelo YouTube. Então, vocês acessam lá o www.youtube.com.br e vocês acessam lá TV Justiça, professor Léo Van Roth, ou Nacionalidade, que tem 3 aulas, duração de 3 horas, tá? Sobre nacionalidade. Tá bom? Para quem quiser aprofundar o tema, tá lá a dica. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Vamos lá? Brasileiros naturalizados. Artigo 12, inciso 2. Brasileiros naturalizados, tá? Isso está previsto no artigo 12, inciso 2. Quais são os casos agora de brasileiro não mais nato, mas aquela nacionalidade adquirida, secundária, que é adquirida depois? Muito bem, gente. Os casos do 12, inciso 2, a gente vai ver daqui a pouco. Eu já quero adiantar que a nacionalidade secundária depende da vontade do indivíduo. Não existe mais no Brasil a chamada naturalização tácita, ou grande naturalização, que ocorreu em 1891. Lá em 1891, o Brasil estava precisando de gente para povoar. Precisava de povo. E aí a Constituição de 1891 disse assim: qualquer estrangeiro que estiver no Brasil e em 4 anos não fizer uma opção diferente, vai ser considerado, vai ser naturalizado brasileiro, na marra. O cara não falava nada e era naturalizado brasileiro. Isso aconteceu num período, tá, em 1891, não existe mais, gente. No Brasil, para o indivíduo, para o estrangeiro, ou o apátrida, né, aquele que não tem nenhuma pátria, para ele se naturalizar brasileiro, ele tem que manifestar vontade nesse sentido. Todos os casos de naturalização dependem de um processo que tramita no Ministério da Justiça e que tem a vontade do indivíduo que está pleiteando a nacionalidade brasileira. Vamos para os casos. Eu tenho uma nacionalidade ordinária e uma nacionalidade extraordinária, também chamada de quinzenária. A nacionalidade ordinária é prevista no artigo 12, inciso 2, a linha A da Constituição. Diz a Constituição: são brasileiros naturalizados. A linha A: aqueles que nos termos da lei adquiram a nacionalidade brasileira. Léo, quais são os requisitos da lei para um estrangeiro se naturalizar brasileiro? Não te importa, porque o concurso não está da lei 6.815. A lei 6.815 é o Estatuto do Estrangeiro. Você não vai precisar saber esses requisitos. Eu vou comentar aqui de curiosidade. Saber ler e escrever português, estar no Brasil há pelo menos 4 anos, ter condições econômicas, não ter nenhum antecedente criminal. Então, alguns requisitos que a lei traz. Não nos importa para a prova de constitucional. O que importa é o que eu coloquei no slide.
diz assim, são brasileiros naturalizados. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, vírgula, exigindo-se aos estrangeiros de países que falam a língua portuguesa apenas 1 ano de residência e idoneidade moral. 1 ano de residência, gente, e idoneidade moral. Então, o português de Portugal, o moçambicano, né, o angolano, o moçambicano, acho, né? Ou moçambiquense, não sei, foi mal, moçambicano. O natural, né? O nacional de São Tomé e Príncipe, tá? Timor-Leste, Guiné-Bissau também, tá certo? São Tomé e Príncipe, Angola, tá? Moçambique, todos esses países, gente, que falam a língua portuguesa, tá? Todos esses nacionais desses países, esses estrangeiros, quando quiserem se naturalizar brasileiro, basta 2 requisitos. 1 ano de residência no Brasil e idoneidade moral. Idoneidade moral vai ser aferida por antecedentes criminais, tá? E cíveis, com certeza. Mas idoneidade moral, gente, e residência por 1 ano são os 2 únicos requisitos que a Constituição traz. Os demais estrangeiros não nos importa, porque aí é matéria da lei do Estatuto dos Estrangeiros. Então, na naturalização chamada de ordinária, os estrangeiros comuns não nos importa, mas os estrangeiros oriundos de países que falam a língua portuguesa, esses sim. Eu tenho 2 requisitos únicos que a Constituição traz. A lei não vai trazer mais nenhum requisito. E isso você precisa levar para a prova. Agora, nós temos a naturalização extraordinária, também chamada de quinzenária. O estrangeiro, e aí é estrangeiro de qualquer país, que resida no Brasil há mais de 15 anos, tá? E não tenha condenação criminal, na verdade a doutrina diz transitada em julgado, mas a letra da Constituição é o que importa, vocês já perceberam. A ausência de condenação criminal e residência por mais de 15 anos, desde que obviamente o indivíduo requeira, ele peça, ele tem o direito de ser considerado brasileiro naturalizado. Então basta 15 anos, residência por mais de 15 anos e ausência de condenação criminal. Já é diferente daqueles outros 2 requisitos. Lembrando que eu quero dizer aqui o que a doutrina afirma, gente. No caso da naturalização ordinária, eu estou diante de um ato discricionário do Estado brasileiro. O Estado brasileiro concede ou não a condição de brasileiro naturalizado. Na chamada naturalização extraordinária, a jurisprudência, a doutrina entende que é um ato vinculado para o Estado brasileiro. Na naturalização extraordinária, o estrangeiro tem direito a ter a nacionalidade brasileira. Na naturalização ordinária, o indivíduo pede, demonstra que preenche os requisitos. O Estado brasileiro, ele não é obrigado a dar a condição de brasileiro naturalizado. Então, na naturalização ordinária, ato discricionário. Na naturalização extraordinária, ato vinculado para o Estado brasileiro. Então, lembrem desses 2 casos, que são os únicos casos que vocês vão ter que levar para a prova de brasileiro naturalizado. Acabou aí. Léo, mas eu já ouvi um negócio de erradicação precoce. O indivíduo que chega no Brasil, o estrangeiro que chega no Brasil com menos de 5 anos, aquele que se forma em uma universidade ou instituição de ensino superior, ele tem requisitos facilitados no Estatuto do Estrangeiro. Não nos importa, nos termos da lei. Quais são os requisitos legais para o estrangeiro ter a naturalização brasileira? Não vai cair na prova de vocês. Então, o que importa é essa situação dos países, estrangeiros de países que falam a língua portuguesa e a naturalização extraordinária.
Esses são os casos de brasileiro naturalizado, gente. Acabou. Vocês já entenderam quem é o povo brasileiro, que é o conjunto de brasileiros natos e naturalizados. Então, o nacional, tá, é o brasileiro nato ou naturalizado, que você já sabe quem é, pelo menos nos termos constitucionais. Vamos agora para o próximo slide. Tá? A situação do português equiparado. Português equiparado está no artigo 12, parágrafo 1º, gente. Esse indivíduo aí, ele não é brasileiro, ele é português. Equiparado a brasileiro naturalizado. E os requisitos são 2. Desde que haja reciprocidade com o brasileiro lá fora, e tem. Em Portugal, o brasileiro tem essa reciprocidade. Isso desde a década de 70, mas foi confirmado por um tratado em 2000. Então, tem um tratado internacional de reciprocidade Brasil-Portugal. E, além da reciprocidade, tem que ter residência permanente, que equivaleria ao visto permanente. Então, a residência permanente no Brasil, gente, e mais a reciprocidade, e desde que o indivíduo requeira também, o português no Brasil tem direito a ser considerado um português equiparado a brasileiro naturalizado. A letra da Constituição diz assim: ele é equiparado a brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. Veja o artigo 12, parágrafo 1º. A doutrina interpreta isso como equiparação com brasileiro naturalizado, porque a diferença do nato para o naturalizado são os casos previstos na Constituição. Então, o português equiparado, gente, é gringo. Ele é estrangeiro. Mas ele tem o direito, o português de Portugal, ele tem direito a uma equiparação com o brasileiro naturalizado, a partir de uma regra de reciprocidade que existe entre Brasil e Portugal, e desde que ele requeira e tenha residência permanente no Brasil. Tá? Eu uma vez tomando café lá numa padaria em São Paulo, estou lá pagando a conta, quando eu olho, está lá uma carteira de identidade perdida de um português equiparado. Eu nunca tinha visto o modelo do Ministério da Justiça dessa carteira de português equiparado. Eu pedi para a mulher e fiquei vendo lá. Parece a RG nossa, mas é um verde diferente. Né? Pode ser que de lá para cá já tenha mudado, mas é uma carteirinha que o MJ